Fala, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos vocês estejam bem. Hoje vamos a um vídeo de liberação de XML Derive. O que é o XML? É um robô trader. Só que dessa vez eu libero o arquivo para que vocês possam utilizar ele na plataforma que vocês quiserem. Tanto na própria corretora, quanto em uma plataforma terceira, como a minha da TraderBots Club, ou até mesmo a plataforma de loss virtual, que daqui a pouco eu vou mostrar como será a utilização nela. Esse robô de hoje é um pouco mais complexo, tá? Ele trabalha com superior e inferior. Para quem está iniciando, pode ser um pouco mais confuso, porque aqui você vai fazer um cálculo de barreira de compensação, mas eu vou deixar bem explicado para que vocês não cometam nenhum erro no momento do gerenciamento, tá? Então vamos começar aqui por ele. Para quem está chegando pela primeira vez aqui no canal, meu nome é Cristiano Pereira, trabalho com opções binárias, investimentos, day trade, hold. Caso você goste desse conteúdo, já se inscreve aí, deixa aquele like para ajudar na recomendação do vídeo e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, ok? Então vamos lá, gente. Estou aqui na minha plataforma da TraderBots Club e esse daqui é o robô. Inicialmente bem simples, tá? Sem nenhuma estratégia prévia. Aqui eu libero primeiro os bots estruturais. Esse daqui é o quinto robô, tá, gente? Porque XMLs eu já liberei 4 até o momento, tá? Esse vai ser o quinto. Já liberei um sobe e desce, um combina, tá? Que é o matches. Liberei também o over-under, liberei o toca e agora o superior e inferior. Depois de eu liberar as principais operações, eu começo a liberar uns outros robozinhos XML que já possuam a estratégia embutida. Porque eu acho melhor vocês entenderem a estrutura primeiro, tá? Para depois começar a colocar a estratégia neles, tá bom? Então vamos lá. Ele vai chegar padronizado na volatilidade 100. Tipo de negociação acima-baixo, que é o superior e inferior, que você coloca a barreira de compensação. Aposta inicial de $1, meta de $2, número de stop loss 5. Isso aqui quer dizer, se você atinge 5 loss seguidos, ele para automaticamente. Fator de martingale 2. Aqui nós vamos ver se ele vai fazer certinho vezes 2 ou fará vezes uma unidade a mais. Se você coloca 2, pode fazer vezes 3. Se você coloca 5, pode fazer vezes 6. Sempre se atentem a isso, porque é algo bem comum nos robôs, tá, gente? Ele sempre soma uma unidade no fator de martingale. Duração de tic-tac. Essa operação tem no mínimo 5 tic-tacs. O que eu vou fazer aqui já, galera? Já vou salvar o padrão. Aqui, ó, novo. Só vou salvar assim, depois eu vou corrigir, porque a galera pode se confundir. O mínimo de operação no Higher and Lower são 5 ticks. Aqui você vai escolher o seu offset, que é a sua barreira, que é o que você vai colocar ou segurança ou risco na sua operação. O que nós vamos fazer? Você vai abrir a sua derive.com e você vem na Smart Trader, tá? Vem na Smart Trader, seleciona a sintética de 100, tá? Volatilidade 100. Vem aqui, operação Higher and Lower, coloca 5 ticks aqui, a mesma operação que está no robô. Aí aqui você vai colocar 0,63, tá? Aqui a barreira está como no robô? Tá vendo que tem um sinalzinho de mais, offset mais? Isso quer dizer que a barreira está para cima. Quando você está com a barreira para cima, você quer a segurança na sua operação, então você vai entrar em lower, né? Se você entra com $1, nesse momento aqui, ele está te trazendo em torno de 35%. Então você com a barreira para cima de 0,3 vai te trazer em torno de 35%. Você está com a segurança a seu favor na teoria. Claro, se você entrar em momentos que o mercado está em alta, fazendo correções, você pode levar um loss, mas teoricamente a segurança está a seu favor. Vamos colocar ele para operar exatamente para vocês verem o funcionamento dele nessa operação aqui.
Aqui, beleza, 5 ticks, 1 dólar. Comprar acima? Não, abaixo. Se a barreira está para cima, você quer segurança, então você vai comprar para baixo, tá? Vamos dar um play nele aqui. Lembrando que eu estou em conta virtual, tá, gente? Conta demonstrativa para demonstrar o funcionamento dessa operação. Aqui está entrando sem nenhuma pré-análise, só vai comprar em desvalorização toda vez que acabar um novo contrato. Acabou um contrato, já vai e compra de novo, tá vendo? Ó? Tá entrando lá com dólar e fazendo a operação dele, trazendo lá 0,33, a segurança do seu lado. Tanto que como você tem essa operação mais conservadora, teoricamente também você vai ter mais wins do que loss. E quando você tem esse tipo de operação, quando você toma um loss, quando você perde um contrato, seu martingale tem que ser um pouco alto para recuperar o seu prejuízo anterior. Vamos esperar ele tomar um loss, para assim que ele perder, a gente vê aqui como que nós vamos configurar o martingale. Vamos aguardar ele aí, tomar um loss. Lembrando, planilha de gerenciamento, gente. Vem aqui na TraderBots Club. Quem não tem ainda o cadastro na TraderBots, está perdendo tempo. Um site completo aí de conteúdo grátis. Você vai vir aqui, ó, na parte de planilha de gerenciamento. Vai clicar aqui, vai assistir a aula, vai fazer o download para ter acesso a essa calculadora aqui, ó, onde você vai saber exatamente como é que vai ser a sua sequência de stakes, tá? Dependendo do martingale que você programar. Vamos ver como é que está aqui a operação. Tomou um loss, fez vezes 2. O que isso significa? A taxa de martingale está correta, tá? Se colocou um 2, é vezes 2. Se colocou um 3, vai ser vezes 3. E assim por diante. Tá vendo? Tomou 2 loss seguidos agora. Fez a recuperação. O que já mostrou pra gente aqui? Ele perdeu 3 dólares e apenas recuperou 1,34. Ele está com martingale baixo. Como que você acerta esse martingale? Aqui, ó, coloca um martingale mais alto. Se o Bosch está te trazendo em torno de 33%, você vai lá na sua calculadora, 1 dólar está me trazendo em torno de 33%. Qual é o valor de martingale que eu coloco para conseguir recuperar meu prejuízo? Vezes 2, ó, se eu entro com 1 e perco, ele vai entrar com 2. Com 2 ele vai ganhar 0,66, ele não cobre esse 1 dólar que eu perdi, certo? Depois ele entra com 4, vai ganhar em torno de 1,32, sendo que eu perdi 3. Ele não vai recuperar. Isso aqui está na aula de gerenciamento, tá, gente? Não vou focar o funcionamento dessa aba, tá lá na aula. Aqui você aumenta para 3, vamos ver. Você vai entrar com 9 aqui, ganha 2,97, não recupera os seus 4 perdidos. É aquilo, a segurança está do seu lado. Esse é o problema de você trabalhar com operações conservadoras. Você tem que sempre aumentar o seu martingale. Vezes 5. Você vai entrar já na quarta entrada com 125 dólares, vai ganhar 41,25 para cobrir 31. Aí já está alto demais. Coloco 4 aqui. 21 recupera, 21,12 recupera 21. Beleza, o martingale é interessante. Eu venho aqui, coloco 4 e novamente dou um play. Calma que depois eu vou colocar, gente, também a mudança da barreira. Você pode colocar tanto mais segurança quanto mais risco, né? Se você coloca mais risco, menor será seu martingale. Se você coloca mais segurança, maior vai ter que ser seu martingale, tá? Cuidado nisso daí. Vamos só ver se ele vai respeitar certinho agora. Ele tá lá, entrando com 1 dólar. Lembrando que eu coloquei aqui, ó, número de stop loss 5, eu vou até a minha quinta entrada, ou seja, a minha banca de exposição será de 341 dólares caso eu chegue na minha quinta entrada, meu quarto martingale, tá? Vamos lá, voltar para ver a operação, tá vendo, ó? Perdeu 1 dólar, perdeu 4 dólares agora, perdeu 5 no total, vai entrar com 16 para ele recuperar 5 dólares. Vamos ver. Vamos esperar. Esse mesmo robô nós vamos utilizar com loss virtual. Tá vendo? Ó, tomou um outro loss ali. Lembrando que é 35% aí, né? De 33% a 35% a operação.
Vamos aguardar fazer mais uma operação. Ele já recupera. Ó, recuperou. O que aconteceu aqui, ó? Entrou com 64, ganhou 21,40, recuperou os 21 que eu perdi. Viram como que funciona essa questão da taxa de martingale? O que nós vamos fazer agora? Ah, Cristiano, não quero trabalhar com tanta segurança, né? Você tá vendo que tá dando loss, você quer diminuir essa barreira, porque automaticamente você vai também diminuir sua taxa de martingale. Você vem aqui na Smart Trader, se lá você tá com 0,63, tá te dando 35%, você coloca aqui 0,4, vai te trazer 51%. Você pode falar, ah, metade já está interessante, mas eu quero colocar um pouquinho mais, 0,35. 0,35, você vai ganhar 56% em torno de retorno, né, do mercado quando você faz uma win. Você vai na sua calculadora, coloca em torno de 56%. Agora o seu $1, gente, quando você chegava na quarta entrada, entrando com 64, você ganhava 35 e recuperava parelho, né, ao que você tinha já perdido com a sua sequência de loss. Nesse momento você está $14 acima da recuperação. Você pode diminuir esse seu martingale. Coloca o 3 aqui, vamos ver. 15, ele continua ganhando 15, sendo que você perdeu 13. Ainda continua ganhando a mais. Mas olha a minha exposição. Eu com 4 de taxa aqui de martingale, na minha quinta entrada, eu precisaria ter de banca $341. Quando eu baixo para 3, apenas uma taxa a menos de martingale, ele cai para 121. Olha a diferença, né? Mas claro, com barreira mais arriscada, você tem mais chances de levar loss também. Vamos colocar essa configuração agora? Vai, eu quero 6 entradas agora. Pular para 364 de exposição. Venho aqui, 6 entradas no total. Tá? Fator de martingale 3. Qual que é a minha barreira? 0,35. 0,35. Nananã, fator de martingale certinho, meta 2. Vou dar um play aqui. Eu dei stop no robô aquela hora, estava numa entradinha de loss, não deixei fazer o martingale, por isso que está negativo aqui no geral, tá? Vamos deixar agora que vocês vão ver, ele vai entrar com $1 e vai ganhar mais do que estava ganhando antes. Porque, ó, eu aumentei o risco da barreira, tá? 53 cents ao invés de 33. Subiu para 53, mas o meu risco é maior na operação. Vamos ver aí, ele fazendo as entradas. Agora perdeu. Vai fazer o primeiro gale. Bem explicadinho, gente, para que vocês consigam ver o vídeo mais de uma vez, caso venha aquela dúvida, tá? Entrando com $3 agora. Já recuperou, tá vendo? Ó? Entrou com $1, perdeu. Entrou com 3, ganhou o dólar de volta, mais 58 cents. Sendo que nessa operação, agora eu tenho 6 entradas no total, ou seja, 5 martingales para conseguir me recuperar de uma provável sequência de loss, tá? Vamos esperar só recuperar essa entrada a mais, que eu vou mostrar como que você faz a operação contrária, tá? Vamos esperar aí. Tomou um loss, vamos aguardar a recuperação. Tem que recuperar em 6, tá, gente? Lembrando que esses robôs não têm estratégia de análise. Ele vai entrar com um contrato logo após a finalização do último, tá? Aí recuperou, perdeu 4, ganhou 4,73. Até aí espero que esteja tudo tranquilo. Vamos inverter a operação. Aqui você está com a barreira para cima e está apostando na desvalorização. Você pode fazer o contrário. Uma coisa que eu já falo para vocês. Pega a volatilidade 100, aqui coloca no chart, que é o gráfico. O mercado está subindo ou está caindo? Pega e vai de acordo com o mercado. É que nesse momento você vê aqui pelo gráfico inferior, ele está meio ali, lateral, desceu, está subindo nesse momento, mas você quer apostar de acordo com a tendência. Nesse momento atual, ele está numa macro movimentação de alta. Então você vai fazer o seguinte, vai chegar aqui,
colocar a barreira menos para ficar embaixo e vai comprar acima. Pronto, agora você vai apostar na valorização. Vou dar um play aqui, ao invés dele entrar em put, você vai ver que agora mudou para call, tá vendo? Bem fácil, bem simples, gente. Se você se aprofunda um pouquinho no que o bot está fazendo, você começa a entender mais do que você está operando, né? Você vai, ó, agora, gente, o que aconteceu? Quando eu mudei o meu offset, a minha barreira, zerou para o padrão 0,63, tá vendo? Aí você tem que acertar novamente a barreira para o valor que você quer e fazer aquele cálculo também do martingale, tá? Não se esqueçam disso. Alterou aqui, ó, vou colocar barreira 1. Se eu passar para o offset mais, ele vai passar novamente para 0,63, tá? Então, o padrão que você vai sempre colocar no robô depois de fazer essa alteração de barreira é sempre o padrão da volatilidade, mas isso você consegue mudar depois, tá? Colocando novamente para baixo, eu estava com 0,35 de barreira, né, para trabalhar com 50 e poucos por cento ali de retorno. Vou dar um play novamente e agora vai trabalhar em call, só que na mesma barreira que eu estava anteriormente trabalhando em desvalorização. Vamos aguardar ele fazer a entrada aí. Entrando em call, ah lá, ó, que bateu a meta, né? Ele atingiu aqui a meta de 242, eu defini a meta de 2 dólares, bateu a meta, ele parou. Certo, gente? Até aqui tudo tranquilo. Ah, Cris, não entendi direito a planilha de gerenciamento. Gente, aqui, ó, aula apenas sobre a planilha, como você faz o cálculo, taxa de martingale. Liberou o robô, fez o download. Ah, tá, Cris, como é que faz o download? É a primeira vez que eu passo aqui no seu canal. Robôs grátis XML Loss Virtual. Aqui nessa página vai ter mais um retângulo desse com o robô, tá? Que eu estou fazendo o vídeo agora. Você vai clicar em ver detalhes, ele vai estar aqui embaixo. Vai ter esse vídeo de tutorial que eu estou fazendo, tá? Ele vai entrar aqui no meio. E aqui você vai clicar para efetuar o download. Chegou aqui na plataforma, se você quiser utilizar a plataforma avançada da TraderBots Club, deixa eu até já explicar isso. Você vem aqui na página inicial, você vai achar todas as plataformas grátis, tá? A primeira é essa que eu estou utilizando, que é a plataforma avançada, você vai clicar nela. Aí aqui você vai descarregar o robô que você fez o download, ó, você clica aqui na pastinha. Aí você vai lá no download, tá? Clicou, carregou, já pode utilizar. Mas você também pode utilizar a de Loss Virtual aqui, plataforma Loss Virtual. Clicou nela, já até estou com o meu login aqui, ó, já tinha feito o login. Você vai chegar aqui, vai ver blocos do bot, aqui canto superior esquerdo. Deixa eu só resetar aqui para vocês verem desde o início. Vai carregar o robozinho. Aqui, tudo que tem nesse gerenciamento, gente, é o que vai efetuar na sua conta virtual. Ou seja, você pode colocar uma posse inicial de 0,35, meta, coloca uma meta alta, tá? Para não parar o seu robô no momento das operações. E aqui um stop loss alto também. Por que você tem que colocar alto, gente? Porque a sua conta real e conta virtual estarão operando ao mesmo tempo. Se a sua conta demo bate a meta ou bate o stop loss, a sua conta real também vai parar de operar. Então coloquem aqui meta stop loss alto. Pode zerar o martingale para não correr risco, tá? Do bot começar a fazer um monte de gale lá na conta demo e bater o stop mais rapidamente. Zero martingale. Tic-tacs. Aqui o que você vai definir é o que vai para a sua conta real também. Então você vai deixar aqui 5 de tic-tac, aqui 0,35, tá? A mesma barreira em torno de 50 a 56% que a gente estava utilizando lá. E aí você vai agora para qual parte? Quer colocar o bot em alta ou em queda? Aqui a barreira está para cima, apostando para baixo, tá? Só vou corrigir isso aqui também, para que vocês já peguem o robô, quer ver? Deixa eu fazer umas mudanças aqui, já para vocês pegarem uma forma interessante de colocar o robô sem tanta complicação. Tic-tac aqui,
offset para baixo, aqui acima fator de martingale 6. Isso aqui já está show de bola. Eu vou salvar esse modelo aqui. Deixa eu só deletar esses dois daqui. Aí eu vou salvar novamente. Beleza, essa é a versão final que vai para vocês fazerem download, tá? Então vamos voltar lá para a plataforma de loss virtual. Aqui já está certinho, vai trabalhar com carreira para cima, comprando abaixo. Vou em operações e aqui nós vamos definir questão de loss virtual. Quero 2 loss virtuais, tá? Para depois começar na minha conta real. Quantos loss na minha conta real? Quanto que eu quero me expor no mercado? Vou colocar, deixa eu pegar aqui minha calculadora, entrando com dólar, fazendo 3, vou me expor 6 vezes mesmo, tá? Então 6 loss aqui. Máximo de loss seguido, 6 na minha conta real, tá bom? Aí eu vou vir aqui, valor de entrada $1, gale máximo 6, tá? Para quando bater 6 é para ele parar. Fator de martingale 3. Loss em quantidade. Qual que é o loss em quantidade aqui na minha banca? $350, tá? Tá vendo? O máximo, a minha exposição tá em 364. Sempre coloco um pouquinho a menos para quando ele bater o valor, ele já parar, tá? Eu sempre pego por aqui. Se ele perde essa última stake, ele já para. Então eu vou colocar $220 ali de loss em valor. Loss em quantidade 6. É a mesma coisa que eu coloco aqui, tá? O máximo de loss seguidos. E uma meta de $2. Deixa eu colocar aqui. Aqui meta de 2, loss em quantidade 6, valor inicial 1, fator de gale 3. Vamos dar um iniciar robô. Beleza, vai começar a operar. Sempre deixo em ambos, tá? Para ver tanto a conta virtual quanto a conta real fazendo as entradas. Primeiro ele vai entrar sempre na conta virtual. Assim que bater 2 loss, ele vai entrar na minha conta real, tá? Aqui você pode ver, tá utilizando 0,35 porque tá configurado aqui 0,35, tá? Depois que ele vai começar a entrar em $1, quando só tiver na minha conta real. Vamos aguardar, tem que dar 2 loss aí. Aí eu tenho 2 loss da conta virtual, mais 6 na minha conta real. Tá fazendo as entradinhas aí. Enquanto isso, você pode ver o ativo trabalhando, né? Você pode ver aqui, ó, nesse momento o ativo está dessa forma. Tá aqui nessa lateralização. Vamos voltar aqui para ele. Tá só pegando o IN por enquanto. Esperar ele fazer as operações aí, pelo menos pegar uma entradinha na minha conta real para vocês verem, tá? Loss virtual, gente, é muito interessante, principalmente para quem tem banca baixa, até para quem tem banca alta. Quer trabalhar com mais segurança, quer evitar uma sequência muito grande de loss na sua conta real, utiliza o loss virtual. Tá vendo aqui, ó? Tomou 2 loss virtuais, entrou na minha conta real agora com $1, enquanto na demo ele continua com 0,35. Ou seja, eu deixei de tomar esses 2 loss aqui para ele chegar na minha primeira entrada da conta real, ele já pegar uma win. Tá vendo como é interessante você fazer esse tipo de operação? Só que eu vi uma coisa aqui, deixa eu ver um negócio. Ele está aqui acima abaixo, entrando com 0,35, 5 ticks. A minha aposta, ele entrou com $1 aqui, pegou 0,91. Deixa eu dar um stop no robô aqui rapidinho. Ele entrou com $1 e pegou 0,91. A minha barreira aqui... Então, pessoal, até parei o vídeo para ver o probleminha aqui. O que eu encontrei? Essa plataforma de autoloss, ela não respeita operações superior e inferior quando sai da conta demo e vai para sua conta real, tá? Então não é interessante utilizar a plataforma de autoloss para operações higher and lower, tá? Se você tem operação de barreira, utilizem diretamente na minha plataforma os bots XML que já tem. Se você sobe o XML nessa de autoloss, não vai dar certo. Ele não vai conseguir manter a barreira de compensação na sua conta real. Tanto que eu deixei aqui rodando um pouco, ó. Coloquei 100 loss virtual.
Ele já entrou com dólar, perdeu, entrou com 3, perdeu, entrou com 9, perdeu. Quando entrou com 27, ganhou 24,52, ou seja, uma operação com a barreira totalmente zerada. Então, provavelmente, galera, esse tipo de plataforma, a barreira de compensação também deveria ter aqui, ó, um espaço para poder configurar a barreira para sua conta real. Como não tem, não utilize esse tipo de plataforma para utilizar Higher and Lower. Ou você utiliza diretamente a plataforma aqui, ou também diretamente na própria Binary, na própria Derive, tá? Pode utilizar na plataforma avançada da Trader Bots Club ou diretamente na Derive.com. Então, a partir desse vídeo, desse XML, quando for uma operação superior ou inferior, eu já sei que não vou colocar a plataforma de autoloss no vídeo, tá? Que é para ninguém colocar superior e inferior aqui, beleza? Mas é isso, gente. Em suma, o que eu quero com vocês liberando esse robô é que vocês fiquem cada vez mais craques em configuração. Uma coisa que me fez, não um aluno, um interessado, entrou em contato falando que comprou o robô lá do Vovô Rico. Comprou. O Vovô Rico é um picareta? É. Mas o robô não roubou o valor dele, como ele falou. Ah, eu comprei lá o negócio do Vovô Rico e o robô me roubou. Ele me trapaceou. Aí, gente, o cara não sabe nem o que o robô faz. O robô, o Vovô Rico, apesar de picareta, não chegou com uma arma na cabeça do cara e falou, dá play no robô. Não chegou. Ele mesmo chegou lá, sem entender o que está fazendo, dá play, dá stop, perde dinheiro e depois é o arquivo que roubou ele. Não tem nada a ver. Se você não aprende o que você está fazendo, você perde. Vocês viram aqui, no momento que eu vi uma win estranha, que não tem nada a ver com a configuração da operação, eu já falei, peraí, isso aqui tá errado, não tá certo. É isso que vocês têm que também identificar. Enquanto vocês estão no play e no stop, vão tomar porrada. O cara lá é picareta? É, mas o robô não tem nada a ver com isso. É uma automatização de uma estratégia. Não tá, eu vou pegar aqui e o robô vai me trapacear. Pô, você não sabe nem o que o robô tá fazendo? Aí não tem como você falar que o robô tá te trapaceando. Nesse caso, eu vi o problema acontecendo na operação, fui ver os blocos, tá tudo certinho no bloco, é a plataforma que não aceita Higher and Lower. Simples assim. Identifiquei o erro, não vou utilizar mais o superior e inferior. E para chegar nesse nível, gente, é aprofundar, é estudar, é ver como funciona, não é ficar só no play e no stop. Beleza, gente? Então, mais um robozinho aí para vocês efetuarem download, tá? Muita gente estava assim cobrando que eu liberasse novamente XML depois que eu criei a plataforma. Então, vou liberar mais. No início, liberar um robô de cada operação, para depois colocar robôs aí com pré-análise já embutida, beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Querendo ou não, apareceu um problema bem interessante para ser explicado, para vocês verem o funcionamento, que tem que entender do que está fazendo. E é isso aí, deixa aquele like, não se esquece de se inscrever aí, deixa aquele like aí para ajudar na recomendação, sempre vou estar pedindo de novo, porque ajuda sim a dar aquele up no canal para recomendar para a galera que está procurando por opção binária, derive e tal. E é isso aí, gente, qualquer dúvida, comentário, segue no Instagram também, o Trader Binário. E é isso aí, links importantes na descrição e também no comentário fixado. Tem aí a plataforma da Trader Bots Club, beleza? Grande abraço a todos, até mais, tchau!